Acende a luz, por favor. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo ontem, uma situação muito desconfortável, que me trouxe um constrangimento e uma certa aflição. Estava trabalhando ontem, umas 11 horas da manhã, 2 rapazes pararam na porta da loja e pediram para que, se eles podiam passar graxa nos trilhos da porta. Aí, na hora, eu falei, não precisa não. Aí, não, mas está meia seca. Quanto é? R$5. Ah, então passa. Aí eu peguei R$2 da carteira, mais uma moeda e fiquei separando. Daqui a pouco os dois passaram a graxa, baixaram a porta, levantaram e falaram assim, a porta está pesada porque falta pressão na mola. Custa R$20 tudo. Aí, tá bom, vai, faz. Aí eles subiram na mola, soltaram, e falaram assim, essa daqui tá trincada, não dá para mexer. Aí na mola do meio, ele soltou a mola, e a mola bateu e fez um barulho muito grande. Isso tudo eu estava muito intertido naquilo que eu estava fazendo, que era... Eu estava formatando o sermão, que eu vou pregar daqui a pouquinho, então eu estava olhando ali no computador, e escrevendo, e arrumando, e pensando em algumas coisas, então foi meio que de bate pronto. Posso passar graxa? Pode. Pode ajustar a mola? Pode. Aí daqui a pouco ele solta outra mola também, fez um barulho gigante da mola batendo. Aí falou assim, não dá para mexer aqui, tá com problema a mola, tem que descer e colocar no chão para a gente ver. Eu falei, ok, eles desceram, colocaram no chão, e falaram assim, a mola está com problema, e vai ter que arrumar a mola, porque agora ela quebrou, não dá para voltar para o lugar e tal, eu tenho que levar lá para a serralheria. Uma mola custa recuperada 180 e uma nova 350, e eu falei assim, eu nem falei tudo bem, eles pegaram, a gente vai levar e tal, daqui a pouco a gente se fala. Aí eu fui pesquisar, a mola custava R$100, uma nova. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí na hora eu mandei mensagem para ele, falei assim, não faz o serviço, eu não tenho dinheiro, não faz o serviço, não é para fazer. Aí não, eu só vou fazer o orçamento aqui, eu vou avaliar e daqui a pouco eu falo com você. Aí de novo, falou, não faz, porque eu não tenho dinheiro, não dá para fazer esse conserto agora, me traz as peças de volta. Não, mas já está aqui, daqui a pouquinho, nós estamos mexendo e tal, eu vou colocar na bancada e vou arrumar e tal. E ficou nessa umas 3 vezes, eu falei para não fazer, e ele falava a mesma coisa, vou colocar na bancada para ver, e daqui a pouco a gente se fala. Aí falava algumas coisas assim, como a porta vai ficar boa, você não vai se arrepender do serviço, tem garantia e tal. Aí quando deu 4h30, eu fui embora para casa, 5 horas, eu estava até no telhado da minha casa, fazendo uma manutenção no telhado, eles ligaram, ficou pronto, eu estou indo levar. Eu falei para ele, eu estou em casa agora, então eu estou indo para lá. Aí eu cheguei, abri e tal, eles vieram em 4, eram 2, vieram em 4. Rapazinho dos 19 anos, magrinho, assim, bonitinho deles e tal. E aí eles já foram colocando a mola e tal, e aí eles me chamaram lá e falaram assim, então vamos fazer o orçamento aqui. Aí eu falei para ele, você não me passou o orçamento, hein? Você fez o serviço sem me passar o orçamento. Não, mas o preço vai ser bom, tá tudo tranquilo. Aí um dos meninos, não os 2 que vieram, vieram mais 2, um desses, fez a conta lá e tal, e me passou. R$3.180. Mas, não tem como. Isso é um absurdo, não tem jeito, não dá. Não, eu vou te dar um desconto e tal, não sei o quê. E aí começou aquela negociação, sei que ficou das 5 até quase 7 horas. Nesse não vai. Aí daqui a pouco eu falei assim, não tem como arrumar esse dinheiro. Eu falei para não fazer, eu pedi orçamento, vocês fizeram, não era para fazer e tal. Eu queria o orçamento, se eu soubesse que era isso, não ia fazer. Eu pedi para vocês trazerem a peça de volta, vocês não trouxeram. E ficou nesse bate-boca esse tempo todo. Aí daqui a pouco ele pega um cartãozinho, tem o Instagram da loja, ele ligou no celular da loja, que é da minha irmã, porque você é o dono. Eu falei, não, eu sou sócio, tem a minha irmã que decide as coisas comigo também e tal. Aí ligou para ela. Ela falou, não, eu estou indo aí. Aí minha irmã veio, mas ela chegou brava, porque eu já tinha contado para ele, para a Denise, o que tinha acontecido. Eu falei, eu acho que eu caí num golpe. E falei o que tinha acontecido. Aí quando ela veio, ela já veio falando, quanto que ficou o serviço e tal. Aí ele abaixou na hora para 2,5, falei, isso é um absurdo, eu não vou fazer nada e tal, não sei o quê, pode tirar então essa peça e leva embora. Aí ele falou assim, então tá bom, então eu vou tirar. Aí ele falou assim, eu vou chamar a polícia, ele falou. Aí ele falou assim, não, quem vai chamar sou eu. E ela pegou e ligou para o 190, já estava chamando a polícia. Nisso eles tiraram a peça que já estava colocada e estavam saindo. Ela perguntou para mim, e essa peça de quem é? Eu falei, essa peça é da loja. Porque quando eu estava vindo para cá, eu vi eles pintando essa peça em frente à igreja católica ali, da Perpétua Socorro. Estavam no chão pintando a peça. Eu falei assim, essa peça é minha. Eles só pintaram. Ela falou assim, então eles não vão levar não. E ela falando com a polícia, no 190. Já estava falando com o atendente. Aí eles já estavam, depois da esquina, ela correu atrás, foi lá e pegou a peça e trouxe a peça de volta. E aí o policial
depois ligou, perguntando se precisava vir viatura ou não. A minha falou, não, está resolvido e tal. Então, para resumir tudo isso, né? Eu estou um tanto quanto aflito, né, a respeito da situação. Eu entendo que um golpe, né, e eles fizeram o serviço, fizeram um serviço, e eu creio, como a minha esposa orou nessa madrugada, que é uma proteção sobre a minha vida. Então eu quero que vocês orem por mim, para que isso não traga nenhum transtorno, né? Nem para a minha vida, nem para a igreja, nem para ninguém. Porque aí, no meio da conversa, você é um mau caráter, você agiu de má fé, você falou para fazer o serviço. Eu não falei fazer o serviço, não falei. E eles que fizeram por conta própria. Foi um esqueminha bem montadinho. Depois eu fui pensando, eles montaram um esquema. Então, eu peço que vocês estendam as mãos para cá. Vou pedir para minha esposa orar de novo, para que Deus guarde a minha vida, para que isso não me traga nenhum transtorno, e porque estende, né, para todos vocês também. Então vocês fiquem sabendo, hein, se aparecer alguém caloteiro e tal, pergunta se é a mola, né, a questão da mola, então você já sabe o que é. A igreja se levante, estende as mãos aqui para nós. Ó meu Deus e meu Pai, nós como igreja, Jesus, como igreja, nós te pedimos, continua, meu Deus, protegendo o teu servo, meu Pai. Continua, Senhor, com as tuas asas, cobrindo ele, meu Pai. Senhor, continua guardando a nossa igreja, Jesus, não deixa, Senhor, não permita que nenhum mal venha atingir, Senhor, a nossa igreja, Jesus. Venha atingir o teu servo, as coisas, meu Deus, que antes de pertencer a ele, pertence ao Senhor, meu Pai. Senhor, que as mãos dos teus servos não sejam mais as mãos deles, mas a mão dos teus anjos sobre a vida do teu servo. Desde já nós cremos, meu Pai. Nós queremos te dizer que nós cremos. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus, você que crê nessa proteção, diga amém. Obrigado, eu amo vocês. Pode sentar. Aquela história, né? Entrei de gaiato no navio. Ai, Jesus. Amém. Feche seus olhos, quero orar por vocês mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Eu creio na proteção da minha vida e da tua igreja também, e daquilo que pertence à tua igreja. Senhor, que o Senhor também abençoe esses meninos, meu Pai, que eles sejam abençoados por ti, que eles sejam salvos, que eles mudem atitude, comportamento, que eles prosperem, que eles cresçam de uma forma muito saudável, coerente, lógica, e assim eu creio nisso, e como ministro do Evangelho, abençoe esses meninos, meu Pai, em nome de Jesus. Fala com a gente através da tua palavra, que ela gere em nós transformação nessa manhã, para que as tuas famílias, que as famílias, que eu creio que são tuas, possam viver de uma forma diferente, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Abra ou acompanhe a leitura no livro do Evangelho de Lucas. O capítulo é o 5º, e nós vamos ler do 1º ao 11º. Então o capítulo é o 5, do 1 ao 11. Nós vamos ler essa leitura, uma leitura conhecida, mas tem algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. O 8º. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Diga comigo: de agora em diante você será pescador de homens. Diga para a pessoa ao seu lado que ela será pescador de homens. De homens, né? No sentido humano. Ai, só eu peguei a piada, mas tudo bem. O 11 agora. Eles então arrastaram seus barcos. Eu vou ler novamente, né, para a gente pegar o contexto. O 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. O 11 e último. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Na faculdade tinha uma matéria de economia que era análise de viabilidade. Acho que a Cris deve conhecer bem o que é isso. E era encontrar um ponto de rompimento, ou um ponto de equilíbrio para um investidor, para um empresário. Então, era uma análise que a gente era feito com a visibilidade do mercado, a oferta e a demanda, e a gente fazia esse cálculo que era o quanto ele ia investir, o quanto ele faturava, o custo que ele tinha fixo, o custo de produto, em quanto tempo então ele ia começar a ter retorno. Então ele investia, e quanto tempo para ele começar a ter retorno. Esse então a gente fazia esse tipo de cálculo. E olhando para esse texto, né, há também um ponto de rompimento, um ponto de equilíbrio. Né, Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mais, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Então Pedro já estava trabalhando, já estava pescando, e ali não via pescado nada, tanto que ele já estava na praia, e ali o barco já estava parado, e ele estava lavando a rede, fazendo manutenção da rede. Então esse ponto de equilíbrio, de ele não ter conseguido, dele ter investido tempo, usado o seu equipamento, agora era um ponto chave para que ele tivesse uma pesca maravilhosa. Interessante que nas nossas vidas, eu creio que Deus tem um ponto de rompimento para a tua vida. Ninguém pegou. Eu creio que Deus tem um ponto de rompimento para a tua vida. Melhorou. Agora diga com coragem: eu creio que Deus tem um ponto de rompimento para a tua vida. E esse ponto não será um ponto comum, será um ponto tremendo que vai se estender para toda a sua família. Quem crê comigo? Diga amém. Deus tem um ponto de rompimento para a tua vida, e vai se estender para toda a sua família. Eu creio nisso, que há um dia, há um tempo que as coisas mudam, que há uma transformação, que há uma mudança. Engraçado que o sucesso da vida está quando a gente passa então a entender que existe um romper, e que esse romper vem pelo mover de Deus em nossas vidas. Por vezes nós nos arrastamos, nós fazemos com as nossas forças, nossa capacidade, mas há um mover de Deus que vem sobre nós, e eu creio que esse romper, ele faz com que a nossa vida seja totalmente diferente, como mudou a vida de Pedro. Engraçado que, a gente voltando para esse texto, Jesus então, ele vê a necessidade de pregar, e ali ele via a possibilidade de pregar usando o que Pedro tinha, usando aquele barco. E por vezes nós também precisamos de algo que venha nos mover em direção ao rompimento. E engraçado que a gente percebe que ali Pedro então, quando ele ouve a voz do Senhor Jesus, quando Jesus entra no barco, ele ouve a voz de Jesus, e Pedro atende e permite com que Jesus entre no seu barco. Pedro, ele muda a sua prioridade. E por vezes nós precisamos viver um romper, e esse romper vai acontecer quando nós mudamos a nossa prioridade.
E para que esse mover então de Deus, ele venha sobre a nossa vida, ele venha sobre a nossa casa, a gente tem que aprender essas prioridades. Porque Deus, ele quer usar a tua rede. Deus, ele quer usar o teu barco. Deus, ele quer usar a tua vida. Deus quer usar o que você tem para esse grande romper. Ali Deus usou o barco e a rede para um grande romper. E por vezes você olha para a sua vida, o que você tem, o que você possui, o que você conquistou, e você acha que não é suficiente para viver algo grande, para uma grande mudança, uma grande transformação, um romper daquilo que é grande. Engraçado que quando o próprio Deus pedir algo para você, e se você estiver disponível, é o momento desse romper. Por vezes nós estamos tão atribulados, tão atarefados, nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, e que nós não ouvimos, e nós não damos a prioridade à voz de Jesus, e aí nós não vivemos esse romper, isso que é grande, isso que é extraordinário. Engraçado que Deus, ele está dizendo que ele quer romper em sua vida. Diga comigo: Deus tem um romper em minha vida, e Ele quer romper na sua vida, e esse romper tem que haver um antes de Jesus e um com a palavra de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. E quem nesta manhã está disponível para viver esse romper de Deus? Levante a tua mão assim com coragem. Disponível para viver esse romper. Então diga assim comigo, ó: porque és tu quem está dizendo isto. De novo, porque és tu quem está dizendo isso. Diga: vou lançar na minha rede. Diga: vou lançar na minha rede. Eles então se distanciaram, não ali para pescar, mas para pregar. E quando Deus te escolhe, é porque Ele tem algo grande para fazer em tua vida. Deus, Ele não te escolhe, Ele não te escolheu para você estar aqui nessa manhã, simplesmente para você participar de um culto, família. Deus, Ele te escolheu para que você verdadeiramente venha romper algo grande dentro da tua casa, no relacionamento com os seus familiares, um romper na tua vida sentimental. Talvez o que você mais tem buscado em Deus é um romper na tua vida sentimental que tem te aprisionado em sentimentos, em ressentimentos, em decepções. Isso tem te amargurado. Ei, mas Deus nesta manhã, Ele tem um romper sobre a tua vida sentimental, sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos. E este romper vai acontecer na prioridade que você vai buscar. E eu creio que será no Senhor Jesus. E eu tive uma experiência de criança que eu ia muito na casa da minha tia, que é gêmea da minha mãe. E ele tinha um quintal muito grande, e nesse quintal tinham 3 casas. A da minha tia e 2 casas de inquilino. E uma dessas casas de inquilino, era a sua casa e tinha um quintal. E nesse quintal tinha um portãozinho. E no fundo, para o acesso da casa, tinha uma grade de ferro. E essa mulher tinha um cachorro. E eu e meu primo, nós sempre fomos fanáticos por futebol. A gente gostava muito, a gente passava o dia inteiro, porque o quintal era grande, então a gente conseguia jogar no quintal. E todas as vezes que a gente estava jogando, aquele cachorro parece que ele ficava manifestado e irado, e ele, se ele pudesse, ele pulava o portão e vinha nos pegar. Então a gente tinha sempre a preocupação de que quando a bola caísse no quintalzinho dela, a grade estava fechada, porque o cachorro ficava ali transtornado, latindo e querendo sair de lá. E um dos dias a gente jogando a bola caiu no quintalzinho. E quando eu fui pegar a bola, a grade estava aberta. Mas eu não pensei 2 vezes, eu peguei a bola e já saí correndo, porque eu sabia que o cachorro ia vir. Mas não deu outra. O cachorro veio a 1000 por hora. E como o quintal era muito grande, eu e meu primo correndo, e a bola caiu no meio do caminho. E o cachorro que fez? Pegou a bola. Eu creio que alguns meninos já tiveram essa experiência de cachorro correr atrás de bola, de querer pegar e tal. Aí o que eu entendi? O cachorro, ele não queria nos pegar. Ele não estava irado porque nós estávamos jogando bola. Ele queria o quê? Ele queria a bola. Então, por vezes, o diabo não está preocupado com você, mas sim com o que você faz,
com o que você tem. Essa é a maior luta. E é o que eu aprendo, né, nessa questão como cristão. Que o problema para o diabo não sou eu, como homem, como humano. O que o diabo tem medo é o que Deus pode fazer através de mim. Eu pensava que o cachorro queria eu e meu primo. Mas não, o problema dele era a bola. E no mundo espiritual hoje que nós vivemos, não é diferente. O diabo não pode te tocar, ele não pode te destruir se você não permitir. Mas ele pode atrapalhar os seus caminhos. Ele pode colocar dificuldade, pessoas para atrapalhar o seu caminho. Isso sim ele pode. Mas na contrapartida, nós temos Deus que vem e nos protege, nos guarda e nos dá uma vida transformada. E porque Ele tem um romper sobre a nossa vida. E quando as pessoas da sua família, Deus pode salvar através da sua vida. Você consegue enumerar quantas pessoas da sua família Deus pode salvar? Você não consegue contar nos dedos da mão quantas pessoas são. E o diabo sabe que você é um instrumento de salvação. E ele sabe que ele não pode destruir, se você não permitir, se você não der legalidade a ele. Mas ele vai te imobilizar, ele vai te prender, para que você não seja um testemunho dentro da sua casa, para que você não seja bênção dentro da sua casa, que as palavras que saírem de sua boca, não sejam palavras que amaldiçoam, palavras de peso. Então, tenha por certo, que há um romper dentro da tua família, nesta manhã, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Porque o diabo não está preocupado se você tem dinheiro ou não, se você tem faculdade ou não, não está nem aí para isso. O diabo está preocupado se você vai emprestar o seu barco, ou se você vai usar a sua rede para uma grande pesca. Essa é a preocupação do diabo. Você vai caminhando, você vai vivendo, mas de repente, quando você se volta para a sua família, você não tem mais moral de falar do amor de Jesus, porque você sempre criticou a igreja, você sempre foi problema. Ora você é crente, ora você é descrente. Ora você está na fé, ora você está descrente. Ora você está orando, ora você está murmurando. Ora você quer fazer, ora você não quer mais. Aí quando você vai falar do amor de Jesus para a tua família, você não tem crédito, porque o diabo acabou te usando para te desmotivar, para te desanimar, para te aprisionar, para fazer com que as palavras que saem da sua boca sejam palavras pesadas. Mas nesta manhã, ei, tem uma boa notícia para te dar. Deus tem um romper extraordinário para a tua casa e para a tua família. Se você crê comigo, diga amém, e eu te convido a aplaudir ao Senhor por isso. O diabo está preocupado como Deus vai usar a sua vida. Por que você já desanimou do nada? Não tem pessoas que são assim? Ora são tocha, fogo puro, de repente geladeira, gelo. Porque o diabo sabe. E o motivo que fez a pessoa fazer essa transição de fogo para o gelo, provavelmente o diabo lançou uma ideia, um pensamento, fez ela ver o que não existia, ir onde não tinha que ir, comer o que não devia, beber o que não podia, por aí afora. Ele não pôde te tocar, mas Ele te impulsionou a errar. Mas Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida, algo para romper. O sucesso para Deus te usar nesse processo da salvação da sua família, depende se a sua rede vai romper ou não. Quantas vezes você estava numa pesca maravilhosa, se sentindo muito bem, podendo falar do amor do Senhor Jesus para sua família. Geralmente isso, o novo convertido faz isso. Ele fala de Jesus para todos os familiares, e vão para a igreja, é culto, vem com a gente, tem um movimento, tem um culto, tem uma celebração. Ele está com a rede cheia, mas por vezes a rede acaba se rompendo. E quando a rede se rompe, ela se torna vazia de novo. O que adiantaria, né, aquela quantidade de peixe, se a rede não aguentasse a pressão e se rompesse, os peixes fossem embora? Para você sobreviver à pressão da vida, entenda, não existe mover sem pressão. Eu não sei qual é a pressão que você tem vivido. Eu não sei qual é a pressão que você tem vivido. Entenda que o mover de Deus não existe
mover sem pressão. Diga comigo, não existe mover de Deus sem pressão. Quando Deus se move, surge uma pressão. Diga assim comigo, ó. Deus vai mover sobre a minha vida. Agora diga assim, é por isso que vai ter pressão. Com coragem, diga, é por isso que vai ter pressão. Se Deus tivesse mandado alguns peixes, aquela rede se romperia, sim ou não? Não, não haveria pressão. Porque o que Deus libera sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu relacionamento com seus filhos e no seu casamento é algo grande. Por isso acontece uma pressão. Porque o comum você já vive, vive ou não vive? O comum você já vive. Pedro, ele estava fazendo aquilo que era comum. Um dia de trabalho, lavando as redes, preparando as redes para guardar, para ir embora. Mas Deus não te chamou para uma vida comum. Diga comigo, Deus não me chamou para uma vida comum. Deus te chamou para um romper do ponto de equilíbrio. E Deus essa manhã, Ele está dizendo para você, que a partir de hoje você começa a viver aquilo que é incrível. Quem crê comigo? Você vai dizer o seu nome, o mais alto que você puder. Quando eu disser assim, ó, Deus está dizendo, aí você fala o teu nome, e eu continuo lendo. Quem entendeu direitinho? Deus está dizendo, a partir de hoje, você começa a viver aquilo que é incrível. Vamos de novo? Diga com coragem o seu nome. Deus está dizendo. E eu digo, a partir de hoje, você começa a viver aquilo que é incrível. Se você crê, aplauda o Senhor, vai. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Sabe aquela frustração na vida sentimental? O tempo de romper é hoje. Sabe aquele sentimento de abandono? O tempo de romper é hoje. Sabe aquele sentimento de fracasso, de falência, de decepção, de exclusão? O tempo de romper é hoje. Eu não sei como você está, o que eu sei é que é o tempo de você romper hoje. E quando tem o mover de Deus, tem a pressão. E pressão, por vezes, é para você desistir. A pressão, por vezes, é para você encontrar motivo para não ir. A pressão, por vezes, é para você arrumar uma boa desculpa para não continuar. A pressão, por vezes, é por você não compreender. A pressão, por vezes, é por incompreensão. A pressão, por vezes, é por esgotamento, por cansaço, por exaustidão. A pressão, por vezes, é você estar, sabe, cheio. Mas a nossa oração não é para que não venha pressão sobre a sua vida, mas é para que você suporte a pressão. Diga, suportar a pressão. Diga, suportar a pressão. E suportar a pressão só acontece para aqueles que estão vivendo um mover de Deus. Então, ei, se você está vivendo debaixo de uma pressão, é porque Deus está se movimentando em seu favor. Então, por vezes, a vontade é desistir, de largar tudo, de sair correndo. Esposa, filho, trabalho, escola, bebê, fralda, comida, a conta para pagar. É a pressão de jogar tudo para o alto e abandonar. Ei, mas tenha por certo, quanto maior for a pressão, maior é o mover de Deus, maior já é o romper na tua vida. Então, não fique atemorizado ou aterrorizado por causa da pressão. A pressão é para que você junte tudo aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, porque há um romper profético sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas a pressão vem junto. E a minha oração nessa manhã é para que a tua rede não se rompa. Quantas vezes, ei, você já teve certeza que tinha chegado a sua vez? Quantas vezes? Chegou a minha vez.
é o meu amado e a minha amada. Chegou a minha vez, é um negócio que deu certo. Chegou a minha vez, é o contrato, é o emprego. Chegou a minha vez. Mas aquilo parece que, com a mesma intensidade que veio, ela se vai. Ou seja, houve um mover. A rede se encheu, mas ela se rompeu. Porque talvez a prioridade não era Jesus. Mas essa manhã, que você possa entender que neste romper, neste ponto de equilíbrio, de uma vida de dor, de sofrimento, de solidão, precariedade, para uma vida de saúde, de prosperidade, de crescimento, de avançar, a tua rede está se enchendo. A rede de Pedro começou a se romper, mas ali os companheiros vieram e ajudaram Pedro. Mas essa manhã, que em nome de Jesus, o teu companheiro é o Senhor Jesus. E eu já vou terminar. Não há mover de Deus sem que a pressão seja aumentada. O que Deus já está fazendo é para toda a sua família. Você crê nisso? O que Deus está fazendo é para toda a sua família. A salvação, ela veio para todos. Tem pressão na salvação, tem ou não tem? Tem pressão, mas a rede não vai romper. Tem saúde. E essa saúde veio para todos dentro da sua casa, mas a rede, ela não vai romper. A prosperidade, já veio para todos, mas a rede não vai romper. Como Jesus disse para Pedro, né? E eu faço as minhas palavras. Deixa tudo aquilo que te prende neste mundo e siga o Senhor Jesus. Eu creio que tudo que você quer é encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto de rompimento. E quando acontece esse rompimento, há um mover. E nesse mover Deus libera. E eu creio que a sua rede não vai se romper. Talvez você possa dizer, pastor, eu já tive a experiência de achar que aquele momento era o meu momento. Mas as coisas foram. Eu creio nesse mover sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Você crê comigo? Fique em pé no teu lugar. E faça dessa canção a tua oração nesta manhã. Eu vivi